Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa revisão de física do oitavo ano, ok? Então vamos começar a nossa revisão com o termo aceleração, ok? O que é aceleração, pessoal? Quando você está estudando os movimentos, né, é muito difícil você ter um objeto que sempre permaneça com a mesma velocidade. Então, o que pode acontecer? Ele pode mudar de velocidade durante um certo percurso. Então, quando há a mudança na velocidade desse objeto, né? Fisicamente nós dizemos que quando essa velocidade varia, esse corpo está dotado de uma aceleração, tá? E o cálculo dessa aceleração, ela vai ser estudada por nós agora, ok? Então, vamos lá. A forma que determina a aceleração média é a seguinte, né? Como está sendo mostrado aqui, a aceleração média vai ser a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Ok, pessoal? Em física, a letra delta sempre vai significar variação. Ok? Delta V, variação da velocidade. Delta T, variação do tempo. Ok? Então, delta significando variação, nós temos aqui, sempre nós vamos ter duas velocidades, já que a velocidade está variando, eu vou ter uma velocidade inicial e eu vou ter uma velocidade inicial. Então, a variação entre a velocidade final e a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, seria também o tempo final menos o tempo inicial, tá? Tempo final menos tempo inicial vai me dar a variação da velocidade, aqui no caso do numerador, e o denominador é a variação do tempo, tá? Delta V sobre delta T. Bem, vamos ajudar isso aqui fazendo um exemplo. Ok, pessoal? Vamos. Bem, na situação que nós vamos analisar, o enunciado poderia ter muito bem escrito o seguinte, né? O motoqueiro está com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ó, quando você tem a velocidade inicial, sempre vai ser no local onde está o menor tempo, tá? Então, o tempo inicial, ó, tempo zero, começou a contar, o motociclista estava com velocidade de 10 metros por segundo. Então, essas duas informações aqui, essa aqui é a velocidade inicial e esse aqui é o tempo inicial. Então passaram-se aqui 10 segundos, logicamente esse novo tempo aqui será meu tempo final, e a minha velocidade final está sendo aqui de 30 metros por segundo. Note que houve uma variação na velocidade. Então esse movimento será um movimento, tá, retilíneo, uniformemente, no nosso caso aqui, variável. Uniformemente é porque nós vamos admitir que a aceleração foi constante, tá? Ele sempre manteve a mesma aceleração. Em todos os nossos problemas de física, nós vamos considerar que a aceleração ela foi uniforme, ou seja, ele sempre aumentou a velocidade de uma mesma, com a mesma razão, sempre é o mesmo número, ok? Então, como é que eu faço o cálculo da aceleração média de um corpo? Aceleração média, como foi dito, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só que essa variação da velocidade nada mais é do que a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial sobre, né, a variação do tempo, o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então nós temos aqui sempre que colocar primeiro os finais e depois os iniciais. Aqui eu ficaria com 30 menos 10 sobre 10 menos 0. Isso aqui vai me dar 20 sobre 10, que é igual a 2. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a unidade, tá? Nós estamos trabalhando aqui em cima com velocidade. No sistema internacional, a velocidade vai ser dada em metros por segundo, ok? E o tempo no sistema internacional será representado por segundo.
Então nós temos aqui, ó, metros por segundo, e aqui embaixo nós temos segundos. Se eu divido metros por segundo, né, você vai repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai obter metros por segundo ao quadrado. Então a unidade da aceleração ela é sempre no sistema internacional dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber, né, é que quando esta velocidade ela me dá um valor positivo, nós dizemos que esse móvel está acelerado, tá? E quando essa razão aqui me dá um valor negativo, que pode acontecer, tá? Nós temos um movimento retardado, ok? Aceleração, o valor aqui é um número positivo acelerado, o valor aqui, se for um número negativo, vai ser um movimento retardado, tá bom? Entendido isso, vamos adiante. Mas o que significa uma moto, né, que estava com velocidade de 10, passou para velocidade de 30, né, em um intervalo de tempo 10 segundos? Significa que essa moto, né, vai ter uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Traduzindo, o que significa isso, tá, pessoal? Se eu fizesse aquelas tabelinhas que vocês viram muito nos conteúdos anteriores, eita, totalmente desigual, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou tentar dividir assim, tá? O que significa um carro ter aceleração, uma moto no caso, de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que aqui é o instante 0, aqui é o instante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cheguei aqui no instante 10, tá bom? Significa que a cada segundo que passa, ó, a velocidade dele vai aumentar 2. Aqui de 10 vai para 12, no instante 2 vai para 14, no instante 3 vai para 16, no instante 4, 18, no instante 5, 20, no instante 6, 22, no instante 7, 24, no instante 8, 26, no instante 9, 28 e no instante 10, 30. Note que a velocidade dele, né, foi aumentando a cada segundo que passou, a velocidade aumentou 2 metros por segundo. Então nós dizemos, né, que a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque ele aumenta a velocidade dele de 2 metros por segundo para cada segundo que passa. Tá? Então, representamos essas duas letras S como metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Sobre aceleração, nós vamos trabalhar apenas o cálculo da sua aceleração média. Vamos aos próximos capítulos para a prova. Ok? Então, vamos lá. Movimento sob ação da gravidade. Se você solta um objeto de uma altura qualquer, certo? Deixa cair de suas mãos, esse objeto vai ser atraído pela Terra, tá? E como essa atração ela está relacionada com a gravidade, né? Atração gravitacional dos corpos, aceleração da gravidade, esse corpo vai adquirir aceleração. Então, todo objeto que você solta nas proximidades da Terra, ele vai cair devido à atração gravitacional, certo? E ao longo dessa queda, como eu tenho uma aceleração, a aceleração da gravidade, tá? O que vai acontecer? Esse corpo vai aumentar a sua velocidade. Se ele vai aumentar a sua velocidade, nós dizemos que esse corpo está em movimento acelerado, tá bom? Todo corpo que você solta, independente de sua massa, pode ser um objeto de 1 grama, tá? Pode ser um objeto de 1 tonelada,
os dois vão cair com a mesma aceleração da gravidade, que vamos arredondar aqui para aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ah, professor, mas naquele vídeo o senhor mostrou que a pena cai por último. Mas naquele vídeo vocês viram, né? Depois a segunda parte, que eles vão cair com, se eu tirar uma coisa que tem aqui atrapalhando, né? Que tem aqui entre os corpos e o solo, tem aqui o ar. Se for tirado todo esse ar, os dois corpos irão cair com a mesma velocidade. Não importa a massa, tá? Independente da massa, todos os corpos vão cair com a mesma aceleração da gravidade. Ok? Bem, e o contrário também vale. Se você lança um objeto para cima, com o tempo a velocidade dele vai diminuindo, ou seja, a velocidade inicial, né, vai ser maior que a velocidade final. A velocidade dele vai diminuindo até que ele vai chegar a um ponto que ele vai parar. Enquanto aqui, no primeiro movimento acelerado, quando você solta um objeto, a velocidade inicial dele vai ser menor que a velocidade final, porque a velocidade dele está aumentando, ele está acelerado. Quando a velocidade vai diminuindo, nós dizemos que o movimento é retardado. E no lançamento dos corpos, sempre na queda ele vai estar acelerado e quando você lançar para cima, ele estará retardado, ou seja, sua velocidade irá diminuir no decorrer do tempo, certo? Nessa outra animação aqui, nós temos mostrando duas coisas, certo? Nós temos a aceleração e a velocidade. Note que a aceleração ela está sempre apontando para baixo, tá? A aceleração ela não muda o tamanho desse vetor aqui, tá? Ou seja, a aceleração não muda a sua intensidade. Em contrapartida, a velocidade, ó, o vetor velocidade que é representado aqui por essa seta no início agora, ó, ele está cada vez diminuindo quando está subindo e está aumentando quando está descendo, tá? Ó. Ok, ó, o vetor velocidade para cima, ele tem uma certa velocidade inicial, vai diminuindo o vetor, ou seja, essa velocidade vai diminuindo até que chega aqui em cima, onde a velocidade final dele é zero, e desse ponto em diante ele vai voltar para a Terra, só que ele vai voltar para a Terra acelerado, aumentando a velocidade. Certo, pessoal? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre força, né? Força é qualquer ação capaz de produzir movimento, alterar o estado de um corpo, deformar um corpo, tá bom? Então, o que vai acontecer ao aplicar uma força em um objeto vai depender muito do local, né? E da intensidade dessa força, tá? Como a força é uma grandeza vetorial, nós vimos isso em sala, tá? As grandezas físicas são separadas em grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá? As grandezas vetoriais são aquelas que, além do número e da unidade, como as grandezas escalares, eu preciso de alguma coisa a mais, tá? Então, as grandezas vetoriais, eles sempre precisam de um módulo, de um número, tá certo? Seguido da sua unidade, de uma direção e de um sentido, tá? As grandezas vetoriais, elas precisam, como todas as forças, tá? A força, vamos falar especificamente da força. As forças, para que sejam bem entendidas o que é que ela vai causar, elas precisam de uma direção e de um sentido, tá bom? Força é uma grandeza vetorial. Então ela precisa de uma intensidade, de uma direção e de um sentido, tá bom? Vamos continuar. A representação de uma força, tá? Nós representamos uma força através de um vetor, tá? E como eu falei, esse vetor é um segmento de reta, tá? Com uma setinha no ponto, tá? A direção, tá? Esse vetor pode ser na horizontal, esse vetor pode ser na vertical, esse vetor pode ser em diagonal. E além de você dar a direção horizontal, vertical, você também tem que dar o sentido, tá bom? Porque uma direção tem dois sentidos. Se eu falo horizontal,
eu posso estar indo para a direita ou eu posso estar indo para a esquerda. Então, uma grandeza vetorial precisa de intensidade e de uma direção. A direção horizontal. Mas qual sentido? Para a direita ou para a esquerda? Continuando. Quando eu estou aplicando uma força em um corpo, aqui nesse corpo A, nós temos aqui duas forças. Essas duas forças não têm nem a mesma direção. Tá? Ela aqui está indo aqui em diagonal para cima, né? E essa outra aqui está indo em diagonal para baixo. Nem mesmo sentido, ok? Então essas duas forças aqui, elas não têm a mesma direção, elas têm direções diferentes. Já essas forças aqui, elas têm a mesma direção, as duas estão na horizontal, porém elas têm sentidos contrários. Uma está puxando para a direita e a outra está puxando para a esquerda, tá? Os nossos cálculos que nós vamos fazer aqui sobre a força resultante sempre vão ser sobre forças em mesma direção, tá bom? Vamos continuar. Como é que eu calculo a força resultante? Primeiro, se as duas forças aqui, ó, você pode ver que elas têm a mesma direção, as duas são horizontais e têm o mesmo sentido, as duas estão puxando o objeto para a direita. Então a força resultante vai ser a soma dessas duas forças. Agora, se você tiver duas forças horizontais, porém de 100, força resultante vai ser a diferença entre essas duas forças. Ok? Sabendo disso, vamos aos exercícios, tá, pessoal? Apenas uma explicação rápida sobre a resultante das forças. Você olhou para o desenho, viu que tem duas forças. Olha aqui, elas são horizontais, beleza. Então a resultante, né, a força resultante vai ser o quê? Vai ser, estão no mesmo sentido ou sentido contrário? Mesmo sentido. Então eu vou somar e vou encontrar 14 newtons. Essa é a força resultante. Letra B aqui, ó, olha, eu tenho duas forças, também horizontais. Qual é a força resultante? Elas têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, o que eu vou fazer? A diferença entre elas, ok? Detalhe importante, você pode representar, né, trocar essas duas forças aqui por uma força só de intensidade 14 newtons, né? Na direção e sentido da maior força aqui, eu poderia trocar por uma força de 2 newtons na direção e sentido da força de menor intensidade. Ok, pessoal? No caso desse terceiro exemplo, nós temos aqui, ó, duas forças indo para o mesmo sentido, tá? E uma força no sentido contrário. Não tem problema não, você vai fazer o seguinte, pega essas duas forças aqui e soma. Vai dar o quê? 8 mais 6, eu vou ter 14 newtons. Então a força resultante vai ser 24, que está vindo para um sentido, menos 14, que está indo para o outro sentido. Força resultante de 10 newtons. Se eu fosse trocar essas três forças por uma só, seria uma força de intensidade 10 newtons. Por quê? Porque aqui está maior, tá? Então sempre a força resultante vai na direção e sentido da maior força quando elas têm a mesma direção. Ok? Vamos lá, mais alguns exemplos. Aqui, ó, tem três forças, não importa a quantidade, pessoal. A força resultante, você sempre vai olhar. Se elas têm mesma direção e mesmo sentido, você apenas soma essas forças. Se elas têm mesma direção, mais sentidos contrários, estou pegando o F1, vou somar com F3 e vou subtrair do F2, que tem sentido diferente. Então isso aqui vai me dar uma força resultante de 4 newtons. Para onde? Bem, você poderia dizer que vai ser uma força de 4 newtons para cá. Esse aqui é mais fácil, né? Você dá para perceber que a força resultante seria uma força para o sentido, né? Para a direita. Ok, pessoal? Vamos analisar agora o desenho que nós temos aqui. Se vocês observarem bem, vocês verão que nós temos duas forças na horizontal, tá? E duas forças na vertical, ok?
Nesse tipo de problema, você não vai poder fazer o cálculo das 4 forças ao mesmo tempo, tá? Você vai ter que separar as horizontais das verticais. Então, se você prestar atenção, vamos colocar aqui as verticais, tá? A resultante da vertical, eu tenho uma 25 para cima, eu tenho uma de 25 para baixo. O que vai acarretar? Vai acarretar uma resultante zero, ok? E na horizontal, nós também temos duas forças de intensidade 50 newtons. Isso também vai me dar zero. Isso quer dizer que a resultante que atua das forças que atuam nesse corpo é zero. E quando a resultante das forças que atuam no corpo é zero, pessoal, só pode acontecer duas coisas, tá? Ou esse objeto está parado, está em repouso, tá? Ou ele pode estar se movendo, só que aí ele vai estar se movendo, né? Primeira opção, o objeto está em repouso, tá bom? Resultante zero. Segunda possibilidade, eles podem estar se movendo, só que com velocidade constante e em linha reta, tá? Em linha reta, ok? Então, se um objeto, se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, só há duas possibilidades. Ou esse objeto está parado, ou ele anda, né, ele está se movendo, só que ele vai estar se movendo com velocidade constante em linha reta. Tá? Ele estaria com movimento retilíneo uniforme. Ok, pessoal? Vamos adiante. Bem, as três forças finais que nós vamos estudar aqui serão as forças gravitacional, a força peso e a força normal, tá? Como vimos anteriormente, pessoal, quando você tem dois corpos, tá? Existe uma força de interação entre esses dois corpos. A força que um corpo atrai o outro será chamada de força gravitacional, tá? Então, a força de atração entre dois corpos é considerada força gravitacional. E essa força, pessoal, tem duas coisas que influenciam nessas forças, tá? Nessa força gravitacional. Seria a massa dos corpos, tá? E a distância entre eles. Quanto maior a distância entre eles, menor essa força, tá? Quanto maior a massa desses corpos, maior é essa força, tá? Vamos lá, continuando, a aceleração da gravidade. Como cada corpo tem uma massa diferente, tá? Cada corpo vai ter em seu planeta uma certa gravidade. Consequentemente, uma aceleração em cada corpo. Cada planeta do universo, tá? Todos os planetas, todos os corpos, eles têm massas, né, diferentes. Consequentemente, eles terão gravidade diferente, tá? A aceleração da gravidade está diretamente relacionada à massa desses corpos, tá bom? Então, quanto maior a massa, maior será a gravidade nesses corpos. Bem, aqui nós temos apresentada a gravidade em alguns planetas, tá bom? Gravidade Mercúrio, 3,78 em Vênus. Na Terra, tá? 9,78, que a gente geralmente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá? A gravidade, a aceleração da gravidade na superfície desses planetas vai determinar, tá? O peso que você vai ter em cada planeta, tá? O peso está relacionado com a aceleração da gravidade que o corpo tem em cada planeta. E é dado pela fórmula peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso, como é uma grandeza que sempre vai apontar para o centro da Terra, tá? O peso, a força peso. A massa, que é uma grandeza escalar, e a aceleração da gravidade, que também é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui uma grandeza vetorial, o peso, uma grandeza escalar, a massa, e uma grandeza vetorial, o peso. Se eu fosse calcular o meu peso aqui na Terra, eu pegaria a minha massa, tá? Em quilogramas, tá? Massa é dado em quilogramas, a aceleração da gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado. E quando eu fizer o produto entre essas duas grandezas, eu vou encontrar o meu peso, que será de 978 newtons, tá? Isso aqui na Terra. Se eu me deslocar para Marte, onde
a gravidade, a aceleração da gravidade é menor, o meu peso em Marte será 100 vezes 3,72, que o meu peso em Marte será de 372 newtons. Ok, pessoal? Bem, vamos fazer alguns exercícios sobre o conceito do peso, ok? Então lá, primeiro diz o seguinte, o peso de um corpo é uma grandeza física. Vamos analisar item por item, ok? Que não varia com o local onde o corpo se encontra. Isso está errado, porque se eu for para Marte, o meu peso é diferente, né? Cuja unidade de medida é o quilograma. Como toda força, a unidade do peso é em newtons. Também está errado. Letra C. Caracterizada pela quantidade de matéria que um corpo encerra. Isso é a definição de massa, né? 4. Letra D. Que mede a intensidade da força de reação ao apoio. Não, falsa. Cuja intensidade é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Letra certa é a letra E. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Bem, questão número... Próximo item, não coloquei nenhuma numeração nela, vamos lá. Determine o peso de um corpo de 120 kg que está na Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Apenas calcular o peso. Como é que eu calculo a força-peso, né? O peso de um corpo, né, o vetor peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, pessoal. Então, para calcular o peso de um corpo, você só tem que multiplicar a massa pela aceleração da gravidade no local, que no caso aqui, o peso do corpo vai dar 1.176 unidades de força-peso, é newtons, letra E, ok? Vamos lá para o próximo. Próximo, uma pessoa de 80 kg, olha, está dizendo que a pessoa é 80 kg. O que é 80 kg? É a sua massa, né? De 80 kg, possui um peso de 600 newtons. Está sendo bem claro aqui, 600 newtons é o peso, tá? Em um planeta A. Considerando isso, calcule a aceleração da gravidade nesse planeta. Para calcular a aceleração da gravidade, você pode usar a fórmula ou aquele triângulo que eu mostrei para vocês, né? Peso e gravidade. Então, se eu quero a gravidade, é só pegar o peso e dividir pela massa. Se eu quero a gravidade aqui, é só passar a massa dividindo. Então, dá a mesma coisa. Para descobrir a gravidade, eu vou pegar o peso e vou dividir pela massa. Então, só tenho que fazer a divisão de 600 por 80. Isso vai dar igual a 7,5. Resposta certa, letra C. Ok? Quer saber a massa ou a gravidade? Você vai dividir o peso pela unidade que tem no problema, né? O peso é esse, eu tenho a massa. Então, eu vou dividir o peso pela massa. Eu tenho a aceleração da gravidade. Eu vou dividir o peso pela aceleração da gravidade. Sempre o peso vai ser o numerador da fração, tá bom? Quando o peso é dado. Se eu quiser saber o peso, aí eu multiplico a massa pela aceleração da gravidade. Vamos ao próximo. Aqui fala o seguinte: um astronauta possui 700 newtons na superfície da Terra com aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dele aqui na Terra é de 700 newtons, onde a aceleração da gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. O 2 aqui está errado, né? Ao ir para a Lua, com a aceleração da gravidade, lá na Lua, a aceleração da gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Também está errado. A força-peso é alterada para qual dos valores abaixo? Então, se a aceleração da gravidade é menor, como nós já vimos, né, o peso também será menor. Como é que eu faço para calcular esse peso? Eu preciso primeiro descobrir a massa, que é a mesma em todos os planetas. E como eu disse, para calcular a massa, né, basta pegar o peso e dividir pela aceleração da gravidade. 700 dividido por 10 vai dar 70 kg. Essa é a massa do astronauta. Quando ele for para a Lua, ele vai pesar 70 vezes 1,6.
E 70 vezes 1,6 vai me dar igual a 112 newtons. Resposta certa aqui, letra A. Ao próximo. Próximo item fala o seguinte, ó, sem números, só para você raciocinar. Um objeto de massa m possui um peso p, quando está na superfície do planeta X. Se o movermos para um planeta Y com metade da aceleração à gravidade do planeta X, o peso e massa do objeto terão, respectivamente, né? O que vai acontecer com o peso? O peso vai mudar, né? O peso, qual era o peso dele? Vamos supor que aqui, ó, a massa m e peso p. Quando ele foi para outro planeta, a aceleração da gravidade era metade. O que vai acontecer? Com a massa não acontece nada. Então nós sabemos que a massa não muda. Então ou é letra C ou é letra D, porque a massa não muda de planeta para planeta. O que vai mudar é a aceleração da gravidade e, no caso, o peso, né? Como a gravidade é a metade, o peso dele também será a metade. Resposta certa, letra D. Sem número nenhum, também dá para descobrir a relação entre as grandezas. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próxima questão diz assim, ó. Uma pessoa na Terra possui peso de 1000 newtons, tipo eu. Uma pessoa na Terra possui peso de 1000 newtons aqui na Terra, onde a aceleração da gravidade aqui na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele foi para o planeta B, tá? Eu quero saber qual é a aceleração nesse planeta B, tá? Qual é a aceleração nesse planeta B, se lá ele pesa 1.600 newtons. Olha, o meu peso aumentou, então a gravidade é maior. Certo? Como é que eu descubro essa gravidade? Vamos calcular a massa, que não muda de planeta para planeta. A massa da pessoa é de 100 kg. Tá? Para descobrir a gravidade lá no outro planeta, a gravidade do planeta B é só pegar a massa, o peso da pessoa e dividir pela massa dela, né? Usando a ideia do triângulozinho, ó, peso, massa e gravidade. Se eu quero a gravidade, eu pego o peso e divido pela massa. Isso vai me dar uma gravidade no planeta B de 16 metros por segundo ao quadrado. Letra E. Ok, pessoal? Eu estou aqui com muito barulho aqui próximo, então eu estou tentando finalizar o vídeo logo, ok? Vamos lá, continuando. O que é uma força normal? Já falei, força normal é a força de reação à compressão do bloco sobre uma superfície, tá? Dependendo de onde esteja a superfície de contato, a normal será a normal, separado, tá? A separado normal, ok? Então a normal vai ser diferente. Quando a superfície de contato está na horizontal, a normal, né, vai apontar para cima, tá? Porque o objeto está embaixo. Quando o objeto está aqui na parede, a normal vai ser sempre perpendicular a essa superfície de contato, tá? Sempre perpendicular, sempre perpendicular, sempre perpendicular, sempre perpendicular, ok? Normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Primeiro detalhe, só vai ter normal se tiver superfície de contato. Se não tiver superfície de contato, não tem normal, tá? Então, vamos a alguns exercícios sobre isso. Primeira, diz o seguinte, a força-peso tem direção vertical e sentido para cima. Estou falando aqui sobre o peso anormal, então essa primeira é falsa, tá? Segunda, o peso é definido como produto da massa do corpo pelo valor da aceleração da gravidade e sempre é medido de acordo com o sistema internacional em newtons. Isso é verdade, tá? A definição de peso é essa aqui. Esse N aqui não é normal, tá? Esse N aqui é de newtons. Próxima, 3. A unidade quilograma pode ser utilizada para determinar o peso de um corpo. Isso está falso, tá? Próximo. A força normal, de acordo com a terceira lei de Newton, é uma reação à força-peso. Isso aqui também está errado. A normal é uma reação à compressão do objeto em cima da superfície, ok? Vamos à próxima. Próxima questão diz assim:
Com base nos seus conhecimentos sobre o estudo da força normal, analise as alternativas seguintes e assinale a correta. Primeira diz assim: a força normal é uma força de reação ao peso. Já falei que está errado, né? 2. A intensidade da força normal é sempre igual ao peso. Não, porque nem sempre a normal e o peso são as forças que estão se relacionando. 3, letra C. A força normal é uma força de reação à compressão. Ó. É uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. É justamente a definição de força normal. Letra D. Na força normal sempre se forma na mesma direção da força-peso. Isso aqui nós também já vimos que é errado. A força normal depende da superfície de contato. Se a superfície de contato for na vertical, a normal será na horizontal, enquanto que o peso é sempre para baixo, né? Então a letra D está falsa. Letra E, no plano, as forças normal e peso sempre se anulam. Elas não se anulam porque elas não atuam no mesmo corpo, elas atuam em corpos diferentes, tá? Então ninguém poderia andar, nem subir, nem descer. Vamos ao próximo. E última questão, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, uma pequena caixa é lançada sobre um plano inclinado e depois de um intervalo de tempo desliza com velocidade constante. Olha aqui, ó, importante, tá? Velocidade constante. Se ela tem velocidade constante, o que é que significa? Que a resultante das forças que atuam sobre ela é nula, tá? Então a força que está empurrando ela para baixo tem que ser igual à força que está empurrando ela para cima, tá bom? Vamos lá. Observe a figura no qual o segmento orientado indica a direção e o sentido do movimento da caixa. Entre as representações abaixo, a que melhor indica as forças que atuam sobre a caixa é. Então, pessoal, nós temos que ter uma força para baixo, né? Puxando para baixo é a nossa força peso, tá? Eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho que ter uma força aqui para baixo, tá? Essa força aqui para baixo é a força peso. Eu tenho que ter a normal, e a normal não vai ser seguindo o peso, né? Tem que ser perpendicular à força de atrito. Então essas duas forças são as únicas forças que vocês conhecem, tá? A normal e o peso. Olhando para os desenhos, né? Você elimina esse aqui, tá? Você vai eliminar esse aqui, que não tem normal também, né? Você vai eliminar esse aqui, que não tem normal também. Então, o único que se assemelha à resposta correta é a letra D, tá? Porque eu tenho aqui a normal, eu tenho aqui o peso, e essa força que tem para cá é a força de atrito que há entre a superfície, que está fazendo com que ele desça com velocidade constante, ok? Então, então a resposta certa aqui é a letra D. Entendido, pessoal? Espero que essa revisão tenha ajudado e até a próxima aula. E boa prova, né?